Oi, gente, aqui é a Luara e eu tô no cenário um pouco diferente, que é para fazer um vídeo um pouco diferente, que é sobre as minhas leituras do mês, assim. Como eu vim aqui dividir com vocês quais são as minhas metas, como eu quero, né, que o meu ano de leitura siga, eu achei que ia ser legal fazer essas atualizações um pouco que periódicas, talvez mensais, não sei de como as coisas estão funcionando. Então, falar de livros, falar do que está acontecendo, falar de metas, falar do que entrou, o que saiu, o que está passando pela minha cabeça, enfim. É um apanhadão mesmo disso. No começo do canal, eu tinha uma coisa parecida que eu fazia, que chamava Mistura Geral. Então, é uma forma de voltar um pouco no Mistura Geral. E vamos ver como é que funciona, né? Vamos ver o que acontece. Bem, começando de um jeito um pouco diferente, que é a música que eu mais ouvi, né? Qual foi a trilha sonora desse meu mês? E não tenho dúvidas em dizer que a trilha sonora de janeiro para mim foi o Ben Black do Tiaguinho. Eu gosto muito do Tiaguinho, eu acompanho ele há muito tempo, desde antes do Exalta, no Exalta, na carreira solo, em tudo. Então, eu falo com bastante tranquilidade que o Ben Black é um dos meus discos favoritos dele. Tem muito tempo que eu não gosto tanto assim de um disco do Tiaguinho. Então fiquei muito feliz quando saiu. É o meu disco mais ouvido. A música que eu mais ouvi foi a Vai Me Fazer Feliz, que é com certeza a minha música mais ouvida do mês. E forte candidato a entrar um dos mais ouvidos do ano. Então, recomendo demais. É incrível. E esse disco é muito legal porque ele tá fazendo essa coisa de resgate, de música black e tal, e ele chama um monte de gente pra cantar com ele. Ele canta com o Sampa Crio, ele canta com a Sandra de Sá, então, tem essa coisa também muito própria do Tiaguinho de chamar essas pessoas e fazer com que elas façam parte do disco junto com ele. Então, estou amando ter essa trilha sonora para janeiro. E indo para as minhas leituras, janeiro foi um mês um pouco diferente, porque eu estava dando aula, né, eu estava dando uma disciplina, então eu tive que ler muita coisa em função dessa disciplina, que era uma disciplina sobre o mercado editorial. Então vai aparecer ali alguns livros sobre isso nesse meu mês. O primeiro livro que eu terminei foi Em Busca do Texto Perfeito, da Ana Elisa Ribeiro, ele saiu aqui pela Parábola. A Ana Elisa Ribeiro, ela é uma pesquisadora mineira que estuda o mercado editorial. Ela foi editora há bastante tempo, inclusive, de uma revista acadêmica que estuda o mercado editorial. Vou deixar o nome aqui porque eu me esqueci agora. E nesse texto, ela fala tanto sobre alguns aspectos do mercado, quanto sobre os tipos de texto que existem no mercado editorial. Então, para mim foi muito legal para entender um pouco como explicar para as pessoas, porque eu estava dando um curso que não era para gente que trabalha no mercado. Então, foi legal para pensar em formas de explicar, né, falar como que o mercado funciona, etc. Mas também tem muita coisa sobre texto mesmo, sabe? O que que é um bom texto, o que que funciona, o que que não funciona. Então, recomendo bastante esse livro aqui para quem se interessa pelo mercado editorial, mas também porque se interessa por texto no geral. Ainda na onda dessa disciplina, eu li O Negócio do Livro, do Jason Epstein. É um livro mais antigo e é muito curioso ver como o Jason Epstein é um grande, foi, né, ele morreu já, um grande editor americano, e é muito engraçado ver como no começo dos anos 2000 ele enxergava o futuro do livro. Então, o último capítulo desse livro ele dá umas dicas para o Jeff Bezos de o que ele deveria fazer na Amazon e para a Amazon dar certo, né? Mas fora essa parte que é um pouco anedótica até, né, do mercado editorial, eu acho que esse livro tem muito sobre como o mercado editorial americano se formou, né? Então, o que significa você ser editor, o que significa você pensar o livro, e daí para além do mercado americano. Ele fala muito da coleção de paperbacks que ele fez, então eu gosto muito desse livro, apesar de, enfim, zilhões de questões, não concordar com um monte de coisa, mas eu acho que para quem estuda mercado editorial ou se interessa, é um livro que vale muito a pena. E um livro que eu li só para mim, não tinha nenhum outro interesse, foi O Ponte, da Charlene Tal. E foi um livro que eu gostei de ter lido, mas eu fiquei muito pensativa sobre ele, porque não é um livro que eu falo, nossa, amei esse livro, mas ele me fez pensar muito em como a forma que você escolhe contar a sua história vai meio que é, impedir que você faça algumas coisas e vai requisitar que você faça outras, né, dentro do que você quer contar. Então, é um livro que, para mim, funcionou muito como forma de pensar o livro. Ela vem, né, de cursos de escrita criativa, então é legal de pensar como eu estava encaixando aquelas pecinhas, né? O que estava passando pela cabeça dela quando ela estava escrevendo isso ou aquilo.
Então, foi uma leitura muito gostosa nesse sentido. É um livro que se passa em Singapura, então ele vai para uma das minhas metas do ano também. E foi uma boa leitura. Gostei bastante de ter lido. Em janeiro eu também finalizei o livro de fevereiro do Clube do Livro da Aleph, que foi bem no comecinho de fevereiro, que foi O Planeta dos Macacos. Eu gosto muito de Clube do Livro, é realmente uma das minhas coisas preferidas na literatura, assim. Eu acho que é um espaço único para você compartilhar e conversar com leitores e conversar com pessoas que não trabalham com o livro, que estão ali só porque elas gostam de ler. Então, gosto muito. E esse livro é um ótimo livro para clube, porque dá muita discussão, as pessoas comparam com o filme, e daí elas lembram de uma coisa, elas se assustam com outras. Então, recomendo, dá uma ótima discussão. E no Clube da Aleph, que já foi, né, no comecinho de fevereiro, não foi diferente. Foi uma puta discussão. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E recomendo muito a leitura. E gostei de ter relido, porque esse aqui foi uma releitura. Eu tinha lido esse livro há algum tempo. E voltar a ele foi muito bom. Porque como eu já sabia de algumas coisas, eu consegui prestar atenção em outras. Então, gostei bastante de ter feito essa releitura. E principalmente gostei de ter feito ela pro clube, onde eu posso discutir com pessoas incríveis. E o último livro que eu terminei foi O Crime do Bom Nazista, do Samir Machado de Machado, o nosso último Jabuti, né? Ele foi o último livro a ganhar o Jabuti. E eu adorei. Eu acompanho a carreira do Samir desde o primeiro livro que ele lançou, que foi O Professor de Botânica. E eu amo que ele faz a piada que ele teve que abrir a própria editora para poder publicar o livro dele. Então tem muito tempo que eu acompanho. Acompanhei também o Ficção de Popa que ele fez, que era uma homenagem às revistas Pulp e tudo mais, na Não Editora. E eu gosto de ter esses autores que eu acompanho desde sempre. Então eu sei que eu vou querer ler tudo que o Samir escrever pro resto da vida, porque eu acompanho a carreira dele desde o primeiro livro. Então, O Crime do Bom Nazista não me decepcionou, assim, ele começa como um romance policial bem tradicional, ele tem uma reviravolta ali no meio que eu não esperava, ele realmente me pegou de surpresa, Samir realmente me enganou, e eu terminei o livro gostando mais do que quando eu comecei, sabe? Então acho que isso é sempre positivo, quando você termina o livro gostando mais. E fiquei muito feliz de ter lido. E esse é um livro que eu tava muito tempo para ler, eu tinha comprado ele no físico, logo que saiu, mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de ler livro físico, diz ela, mostrando 3 livros físicos, mas enfim, eu leio mais no digital. E esse livro entrou na Biblion, que é a biblioteca digital que eu uso. Inclusive gratuita, todo mundo pode se inscrever, é do estado de São Paulo, mas você não precisa morar em São Paulo para se inscrever. E eu leio muito no celular ou no tablet. Então, foi uma dessas vezes, eu tinha ido almoçar, abri o celular para ver o que tinha esse, já comecei a ler e acho que 2, 3 dias terminei. E eu gosto muito disso, de poder, né, ter essa coisa do livro digital. Mas enfim, divaguei. O Crime do Bom Nazista, recomendo demais. É muito legal ver a carreira, assim, de um escritor tão interessante como o Samir. E tô muito animada para ver o que mais ele vai escrever. Horrível isso, né? O cara acabou de ganhar o Jabuti, já quero, ai, qual é o próximo livro? Mas enfim, estou muito animada pro próximo livro do Samir. Bem, aproveitando que esses foram os livros que eu li em janeiro, vou fazer um pequeno recap das minhas metas, né? Do que eu me comprometi a fazer durante 2026. A primeira meta era ler mais livros contemporâneos nacionais e super deu certo com o livro do Samir. Então a minha ideia era ler pelo menos 6 no ano. Com o Samir já começo essa meta bastante bem em janeiro. A minha segunda meta era continuar com o projeto de ler um livro de cada país do mundo. Também consegui em janeiro com o Ponte de Singapura. Então, não acho que é todo mês que eu vou conseguir bater essas 2 metas, mas que legal que consegui logo em janeiro. Janeiro também foi bom porque eu tive um período, por mais que eu estivesse dando aula, eu tive um período de recesso do meu trabalho de 9 a 6, né? Então, foi nesse período que eu li bastante também. Então, isso é legal de ter em mente esses períodos de férias que ajudam, né? A minha terceira meta foi ler todos os dias. Essa meta, infelizmente, eu não consegui. Tiveram 3 dias no mês que eu não li nada, 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 nada. Mas eu ainda acho que é uma boa meta de 31 dias, só 3. Achei que tá tudo bem, me considero vencedora em janeiro. Mas é isso, como eu tava dando aula, quando eu voltei ao meu trabalho regular e as aulas junto, bagunçou demais a minha vida. Então, esses 3 dias realmente não consegui nem abrir, assim. Sabe quando você chega, deita, e você não consegue fazer nada, nem pegar o celular, assim. Então, foram 3 dias um pouco mais tensos e por isso não consegui ler. Mas tudo bem, é isso. Me considero vencedora com 28 dias de leitura no mês. A minha quarta meta era ler mais clássicos
E eu acho que consegui, porque tanto o Planeta dos Macacos quanto os outros livros que eu estou lendo são clássicos, então considero que arrasei. Falando nisso, vamos passar para os livros que eu tô lendo? Acho que é o momento. Continuo lendo O Conde de Monte Cristo. Eu comecei dia 6 de janeiro, então eu ainda estou em 40% do livro. Não sei se eu vou conseguir terminar em fevereiro, que era a minha meta, mas estou tendo sentimentos conflitantes com esse livro. A minha ideia, ele é dividido em 5 partes, né? A minha ideia era gravar um vídeo para cada parte. Vamos ver se isso vai dar certo. Mas no momento estou na parte 2 e com sentimentos conflitantes. Não vou mentir que coisas estão acontecendo na minha mente. Mas é isso, ele vai me acompanhar por fevereiro com toda certeza. Outro livro que é uma meta longa é O Paraíso Perdido, do Milton. Eu tô lendo esse livro na leitura coletiva da Gutenberg Bible, então a ideia é que a gente leia um livro por mês, e esse livro tem 12 livros dentro dele. Então a ideia é que você leia um livro por mês. Então eu li o livro 1 em janeiro, a ideia é ler o livro 2 em fevereiro. Então todo ano vocês vão ver essa ediçãozinha aparecendo aqui, que é a edição que eu tô lendo, que é da 34, com tradução do Daniel Jonas. Então ela vai me acompanhar pelo ano todo e tá sendo muito gostoso fazer essa leitura devagar, assim, e ler os textos dela, ver o que as pessoas estão escrevendo nos comentários. Quem lê inglês vale muito a pena, porque ela escreve em inglês, né? Então eu tô lendo em português, mas acompanhando as discussões em inglês. E tô gostando, tô gostando. Já pesquisei várias coisas sobre o Paraíso Perdido, já pesquisei o que o C.S. Lewis falou, como que ele meio que deu nova vida ao Paraíso Perdido, e como as pessoas reclamavam do Milton. Enfim, tô num momento legal de ver também os aparatos, sabe? O que circula esse livro. E tô gostando. Mas é isso. É uma leitura que vai me acompanhar para o resto do ano. Outro livro que eu tô lendo e que eu comprei esse mês, então ele já entra meio que nas minhas compras, é o Como Resistir à Amazon e Por Quê, do Danny Kane. O Danny Kane, ele é um livreiro dos Estados Unidos, ele tem uma livraria pequena numa cidade do Kansas, que eu esqueci o nome agora. E esse livro, ele começou como um texto que ele escreveu, não sei se foi para o New York Times ou para o Lit Hub, alguma coisa assim, e meio que se desdobrou nesse livro. Tô gostando bastante, eu tô meio que na metade aqui do livro, e é uma leitura rápida, mas ao mesmo tempo que te faz pensar muito, porque muitas questões são levantadas. Não é um livro super jornalístico, tá? Não é uma puta reportagem sobre a Amazon. É um livreiro falando questões que ele enfrenta no dia a dia. Mas tô gostando bastante. E, enfim, faz a gente pensar em cada coisa, né? É isso. Esse aqui é o que eu tô lendo agora. E eu comprei esse mês, em janeiro. Então, entrando nos livros que eu comprei, foi o Como Resistir à Amazon. E eu já tava meio empolgada, né, com o tema. E acabei comprando o Contra a Amazon, do Jorge Carrion. E que ele é espanhol, né? O Danny Kane é estadunidense. O Carrion, ele é espanhol, né? Então, ele tem uma visão um pouco diferente da do Danny Kane. Inclusive, os livros, eles fazem essa coleçãozinha super bonitinha. E, enfim, comecei a ler esse aqui, li o primeiro capítulo, acho, alguma coisa assim, e não estou amando. Estou gostando mais desse aqui. Esse aqui eu já tô meio que na metade, então tô mais animada. Acho que esse aqui eu vou continuar, mas não estou amando. Vamos ver, vamos ver. E esses dois foram os livros que eu comprei efetivamente esse mês, né? Que, enfim, gastei dinheiro indo à livraria e comprando. No caso, pedindo no Mercado Livre. E o que eu recebi do trabalho, né, foram 2 livros. O primeiro foi A Segunda-feira Começa no Sábado, que é dos irmãos Strugatsky, os mesmos autores de Piquenique na Estrada. E esse livro é um lançamento, né, da Aleph agora de fevereiro. E esse livro é muito, muito, muito divertido. Eu li no ano passado. É o tipo de livro que você chega na metade, você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe que você está rindo e que você quer continuar e que você quer terminar. Então, recomendo muito a leitura. Tem uma coisa meio fazendo piada com o funcionalismo soviético, mas também falando muito do folclore eslavo no geral. Foi traduzido direto do russo pelo Yuri. Recomendo demais, assim, foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito ano passado. E outro livro que eu recebi do trabalho, dessa vez foi um livro de não ficção, né? É o Misticismo do Cotidiano, da Mirabai Starr. Eu gostei muito de ler esse livro. A Mirabai Starr vai falar como a gente pode deixar
pedaços do nosso cotidiano, encarar pedaços do nosso cotidiano, da nossa vida comum, de uma forma um pouco mais mística, meio que tentando dar essa, né, sensação de, enfim, de alegria e de profundidade para coisas que a gente passa no dia a dia, sem necessariamente estar vinculado a uma religião específica. A Mirabai Star também vai falar um pouco da vida dela, né? Vai contar casos da vida dela. Enfim, gostei muito. E o subtítulo, né? Sua vida como solo sagrado, tem tudo a ver com o livro. É realmente isso, é realmente essa ideia do livro. E recomendo demais, tá? Mesmo para quem não é religioso e não costuma ler esse tipo de livro, gostei muito. Bem, essas foram as leituras, as compras, o estudo desse ano. Sigo fazendo muito crochê. Vou fazer a manta, né, de todos os livros, então estou fazendo meus quadradinhos de crochê. Segue, quem sabe mês que vem eu tenho um update sobre isso também. Mas é isso, queria fazer esse vídeo um pouco mais solto. Quem sabe mês que vem eu consigo fazer também, se não, de 2 em 2 meses. E é isso, me conta aí o que você tá lendo também pra gente conversar. Tchau!